Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ramon Xavier falando. E nessa aula aqui nós vamos falar sobre radiciação, operação de radiciação. A gente está acostumado a fazer os cálculos das raízes quadradas, mas saiba que existem raízes que são terceiras, raízes quintas, raízes cúbicas, tem várias outras raízes além da raiz quadrada. É o que a gente vai ver aqui, ó. Então toda raiz vai ter um elemento que se chama índice, que é o númerozinho que vai ficar aqui do lado de fora. A gente vai chamar de índice da raiz, ó, ou índice. É o índice da raiz. Esse símbolo da raiz, ó, que está aqui em azul, a gente chama de radical. O nome do símbolo é radical. Já o número que está dentro da raiz, é dele que a gente quer extrair a raiz, a gente vai chamar ele de radicando. Radicando. E o resultado é o que a gente chama de raiz. É propriamente a raiz. E como é que funciona então essa operação, professor? Olha só, toda vez que a gente está procurando uma raiz de qualquer índice, de qualquer número, o resultado, essa raiz, vai ser o número que, elevado ao índice que está dado ali na raiz, é igual ao radicando, ao que é lá dentro. Então, aqui, ó, a raiz enésima de A é B, porque esse número B, elevado ao índice N, é igual a A. Essa aqui é a definição formal. Você não precisa ficar preocupado se não entendeu a definição formal, não tem problema. Vou dar aqui alguns exemplos para a gente ver o que é essa operação. Então, veja só. Exemplos. Quando a raiz é quadrada, o índice dela não aparece. Mas entenda, se não aparecer um índice aqui, a gente está dizendo que o índice dessa raiz é 2. Então, vamos ver. Ó. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por que é igual a 3? Porque, ou pois, 3 vezes 3 dá 9. Observa aqui, quantas vezes o 3 apareceu na multiplicação? 1, 2. A quantidade de vezes que o 3 vai se multiplicar tem que ser igual ao índice da raiz aqui, ó. A raiz tem índice 2, então é 3 vezes 3. Em outras palavras, estou dizendo o seguinte, ó. O número que é o resultado da raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Então, o resultado elevado ao índice tem que dar igual ao que está dentro da raiz, o radicando. E não existem só raízes quadradas, mas vamos fazer mais um exemplo. Aqui eu coloquei o índice 2 de vermelho para você ver que o índice da raiz quadrada é 2. Mas quando for quadrada, você não precisa colocar. Raiz quadrada de 16, por exemplo, é o número 4. Pois o 4 ao quadrado, 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4, vai dar 16. Mas e se eu tiver uma raiz que não tem índice 2, que for um índice maior? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, raiz terceira. Então, quando o índice é diferente de 2, eu preciso colocar ele aqui, ó, raiz terceira de 8. Então, eu estou procurando um número que elevado a 3 resulta em 8. Ou seja, ele vezes ele vezes ele. Vai aparecer 3 vezes numa multiplicação. Esse número aqui vai ser 2. Por que 2? Pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Observa, o que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2, olha só, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, dá exatamente o que está aqui dentro. É assim que funciona a operação de radiciação. As raízes quaisquer. Então, vai ter índice 2, índice 3, pode ter 4, 5, 6, 10 ou o que for. Vamos fazer mais um exemplo, então. Raiz terceira de 64. A raiz terceira de 64 vai ser o número 4. Por quê? Pois o 4 elevado a 3 é igual a 64. Confere. O que é 4 elevado a 3? É 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4, olha só. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, vamos lá.
4 vezes 6 é 24, desce 4, sobe 2. 4 vezes 1 é 4, com 2 subiu 6. 64. Então, a raiz terceira de 64 é o número 4. Vamos ver mais um exemplo, agora com a raiz quarta. Então, olha só. Raiz quarta de 81. Estou procurando um número que, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ou seja, que elevado a 4, resulta em 81. Esse número será o 3. Por quê? Porque 3 elevado a 4 é igual a 81. Confere. Vamos ver. 3 elevado a 4 é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, vamos ver. Eu vou fazer aqui aos pares, ó. Eu tenho 4 números 3. Então, vou fazer 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 9 dá 81. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, 3 é a raiz quarta do número 81. Ah, professor, mas como é que você sabe que é 3? Que a raiz terceira de 64 era 4 e assim por diante. Ora, a gente já tinha esses resultados aqui para mostrar para vocês. Mas não se preocupe. Nessa aula aqui é apenas para a gente entender o que é a radiciação e como que a gente acha essas raízes. Agora, o procedimento para achar exatamente qual era a raiz quarta de 81, ou o procedimento para achar qual era a raiz quarta ou a raiz terceira de 64, a gente vai fazer por fatoração. Isso a gente vai ver na próxima aula. Então, a gente fica por aqui e até mais ver.